Você está no podcast Ori Psique, Mitologia Africana e Yorubá em Análise, com Carla Jacques. Você, com certeza, deve ter tido na sua história, na sua vida, algum momento onde você sentiu uma dor bem profunda, ou uma tristeza profunda, ou uma raiva profunda. E essa dor a que me refiro, uma dor emocional. E essa dor te pegava, você às vezes não sabia por quê, às vezes até você sabia por quê, alguém fez algo que te incomodou, ou algo que você acha que te faltava, alguma injustiça, algo que você queria ter, ou queria, né, conseguir, conquistar. E aí, muitas vezes nessa dor, ou nessa tristeza, ou nessa raiva, você pode observar que em algumas situações, ali naquela dor, estava escondida uma solução. Então, a história que nós vamos trazer vai falar sobre isso. E acompanhe para você entender qual é a resposta, né, desse início que eu trouxe. Para falarmos dessa questão da dor, dessa questão da solução para a dor, ou da cura, ou de uma melhoria, se não cura, ou de uma recuperação, ou de uma mudança ou transformação, nós vamos falar de Obaluayê e de Omulu. O Baluayê geralmente é relacionado ao aspecto mais novo desse orixá, né? A imagem arquetípica mostrando como o mais novo, e o Mulu como o mais velho. E isso estou falando na tradição Yorubá aqui no Brasil, né? Em terras brasileiras, porque todas as mitologias, tudo isso, elas mudam de acordo com as regiões. Né? Então, em África, você tem, muitas vezes, outras formas de trazer essas mesmas imagens arquetípicas, essas mesmas figuras, tá? Formas até parecidas, mas outras formas. Então, vou contar aqui uma história. Né? Teve, em certa data, o Boluayê, ele teve um período em que ele ficava mais recolhido, num canto, mais isolado. Então, ele vivia mais isolado, mais afastado. E aí estava acontecendo uma festa. A festa estava acontecendo e outros orixás estavam lá, né, aproveitando a festa. E ele foi convidado? Ele era para estar na festa. Ele poderia estar na festa. Se foi convidado ou não, eu não sei, mas eu sei que era para ele estar na festa. Ele poderia participar, mas ele se reservava um pouco. E por que ele se reservava? Porque ele tinha feridas pelo corpo. E essas feridas ele encobria com uma roupa, com uma palha, né? Uma roupa toda de palha comprida, para não mostrar. E ficava reservado porque, imagine, não é difícil? Né? Quando você está com uma ferida, você pode ser discriminado, as pessoas, né, não te aceitam. Então, ele ficava ali reservado. Né? E isso nos subentende, dá para subentender, pensando na nossa vida aqui cotidiana, né? As pessoas fogem de quem está doente, por exemplo, muitas vezes. Ou quem tem algo diferente, quem está com algum problema. Né? E, infelizmente, isso acontece. E ali ele estava mais reservado. E, de repente, quem percebeu que ele estava mais reservado foi quem? Inhaçã. Maravilhosa. Inhaçã percebeu, que nós já falamos aqui, se não viu, veja o episódio sobre Inhaçã. E aí, Inhaçã, senhora dos ventos e de muitos outros atributos, sopra um vento. Quando ela sopra um vento em cima da palha, né, da roupa de Abalaê, a palha ergue e aí aparece o quê? Um brilho maravilhoso, um brilho como o sol. Alguns dizem que esse brilho é tanto que pode cegar. E aí um brilho, uma luz e um moço lindo. E aí
um moço lindo, sem feridas, né? E aí o Baloiê dança, né? No xirê, como se fala, faz o xirê e dança, e dança, e dança. E aí as pessoas olham, todos olham, os orixás olham, olha, ele é lindo, né? E então, o que essa história te remete, Ananda? O que pode... Eu tô pensando aqui como que ele foi curado, né? Se ele estava machucado, o que fez ele ser curado foi o sopro de Yansan? Ou foi a própria ferida que cicatrizou, né? E se transformou em um brilho, em beleza? Da onde que veio essa transformação? Veio do sopro de Yansan ou veio dele mesmo e o sopro de Yansan somente revelou? Tem mais sentido a segunda opção. Veio dele mesmo, né? Ele mesmo, nesse processo de recolhimento, de tudo isso, ele se trabalhou e essa ferida foi sendo curada. Então, Yansan soprou e revelou. É isso. Tá? Então, o que isso quer dizer? Que essa imagem arquetípica é ligada à questão da cura, à questão da medicina, à questão da transformação. E olha só, a questão da importância do recolhimento, do processo de recolhimento para a cura. Esse recolhimento pode ser muitas coisas, né? A gente pode aqui, fazendo uma analogia com o que eu trouxe no começo, então muitas vezes a dor que nós sentimos, uma tristeza ou uma raiva, né, uma dor emocional, estou me referindo a isso, ela às vezes precisa de um recolhimento. Só que esse recolhimento nem sempre precisa ser sozinho, nem sempre precisa ser isolado. Muitas vezes você vai precisar de alguém. Então, se essa dor está tanta, né, procura ajuda. Procura uma pessoa que você veja que seja empática, um amigo, um vizinho, um colega, né? Não todo mundo, porque às vezes a gente se expõe e sai com mais dor. Mas procure um psicoterapeuta, né? Um psicólogo. Né? Procure acompanhamento médico, porque o Baloiê é ligado à medicina. Né? Então, ele se tornou, ele é aquele que trabalhava, fazia a cura. Os vilarejos curava as pessoas, e aí tem todas as outras histórias ligadas a isso. A questão do tratamento, né, que ele oferecia às pessoas. Então, né, oferece aí nas histórias. Então, vejam, como que você, quando está sentindo essa dor, o quanto que essa dor pode ser reveladora. Algumas vezes, é naquela dor que está a solução. O que eu quero dizer com isso? Que é no sintoma, muitas vezes, o sintoma aponta para nós qual é o processo de atendimento. Né? Então, nós, psicólogos, sabemos, principalmente da psicologia analítica, né, a psicologia complexa e junguiana, sabemos que um determinado sintoma pode nos levar ao processo do que está acontecendo com aquela pessoa. Porque o sintoma já é em si uma tentativa malfadada de cura. Né? Essa frase aí é conhecidíssima. Então, ele em si ainda é uma tentativa de chamar por um socorro. Então, quando a pessoa está com uma crise de ansiedade, é uma tentativa de dizer que algo não está bem. Algo não vai bem na vida dela, alguma coisa, o que gerou aquela crise? Ou quais fatores geraram? Então, você não vai só taponar o sintoma, é óbvio. Em muitos casos, você vai precisar medicar, encaminhar, obviamente, para médicos. Tem casos que você, dependendo do que for, né, quando é episódio, você consegue, com exercícios, na psicoterapia, exercícios, tem várias técnicas para controle, para trabalhar a ansiedade, regulação emocional. Então, se utiliza isso, a gente utiliza. Mas, e a gente faz uma avaliação para ver quando tem que encaminhar. Então, um exemplo da ansiedade ou outras situações. Muitas vezes um processo depressivo, né? Já atendi muitas pessoas com depressão, muitas com ansiedade e outras questões, outros transtornos
emocionais. E ali, muitas vezes, você não nega, você olha para o sintoma e vê o que ele quer te dizer e vai trabalhando para que a pessoa possa se recuperar, né? Tem casos que a pessoa começa a ter uma ansiedade, tá? E aí aquilo aponta que alguma coisa no trabalho, que alguma coisa, a forma que ela se relaciona, que ela poderia ir se trabalhando, e ela vai se trabalhando para mudar a forma como ela lida com o trabalho, a forma como as coisas estão, né? Muitas vezes até a escolha profissional, e ela vai se encaminhando com cuidado para estar mais satisfeita, né? Isso tudo acontece. Então, no processo de psicoterapia, a pessoa vem para uma coisa e, de repente, ela vai trabalhando várias áreas. É nesse sentido, né? Então, para mim, fica muito essa coisa. E na terapia, a gente não fala em cura, né? Óbvio, na psicologia. Mas a gente fala o quê? Um processo, né, de autoconhecimento, de transformação, de cuidado, tudo isso. E outras questões. E aí, nessa história, eu acho ela tão linda, porque todo mundo achando, ele é cheio de feridas, olha, ele é isso. Então, é uma história que, para mim, também me remete a um pouco de exclusão, né? Quando a Nanda falou, ele foi convidado, de exclusão, de discriminação, né? E aí ele ficava mais assim, né, ali. E quando se revela, não, é lindo e brilhante, né? Essa luz também, né? Esse brilho da luz. E eu acho interessante que você comentou que ele cura as pessoas das vilas, mas ele antes ficou trabalhando em curar a si mesmo, né? E também contou com a ajuda do sopro de Yansan. Então, a ordem dos fatores é bem relevante nessa história, não é mesmo? Isso é essencial, né? Olha só, ele trabalhou em cuidar dele mesmo. Primeiro. Porque algumas vezes a gente quer cuidar do outro, né? E aí não só... vamos falar da vida do dia a dia, né? Não em atendimento. Nós, né, as pessoas. Às vezes a gente quer ajudar um amigo, quer ajudar alguém da família, toma as dores de todo mundo, tem pessoas assim também. Ai, estou sofrendo porque fulano está assim. Ah, meu irmão, ah, minha tia, ai, uma vizinha, uma amiga. E a gente vai carregando tanta dor, e a gente mesmo, né? Se eu não tiver, não cuidar de mim, e aí não dorme preocupado com o outro, tem pessoas que aí doam tudo para o outro, tira, né, essa coisa de tirar de si para dar para o outro, tá, pode ser, mas tem que ter um limite, porque aí você se esvazia também de si mesmo, né? E o outro, às vezes, nem percebe. Ele nem reconhece. Ele aí fala, nossa, às vezes a pessoa fala, ninguém reconheceu que eu fiz isso. Porque o outro acha que você fez porque é do seu jeito, você fez porque você quis, né? Isso acontece muito. E aí você, às vezes, sofre mais, né? Não que esperasse algo em troca, mas acaba, né, sofrendo mais. Porque deixou uma questão sua para ter tempo de cuidar da questão da outra pessoa. Exatamente. E aí deixar de si mesmo pelo outro, você não vai inteiro, né? Eu acho que, assim, para qualquer situação, tem gente que quer curar o parceiro, o namorada, o namorade, sei lá. Quer curar aquele parceiro, entendeu? E aí, esse parceiro, como é que você vai... Tem gente que tem aquela síndrome, né, que o pessoal brinca do sapo, vou beijar o sapo, ou a sapa. O sapo? Essa eu não conheço. Essa história de pegar o sapo e transformar em príncipe, né? E o sapo não vira príncipe nem sempre. Então, aquela pessoa que fica tentando curar alguém com que ela se relaciona, para a pessoa ficar ser curada por ela eu ajudei essa pessoa. E aí depois a pessoa virar maravilhosa e tal. E às vezes você se esvazia nisso também. Fica anos tentando curar alguém e essa cura não vai vir, não vem. Então é muito disso, né? De cuidar de si mesmo, de se recolher, de olhar para as suas questões também. E depois para dos outros. E num relacionamento é interessante estarem duas pessoas inteiras. E não duas pessoas quebradas pela metade. A soma de dois inteiros. Então, esse processo dele de se isolar, de se recolher, mostra isso. Às vezes a gente precisa estar inteiro para depois trocar com o mundo.
Depois ele se tornou um médico, né? Exatamente. Coisa boa. E aí a festa. Aí ele festejou também. Festejou. Aí dançou. Por exemplo, a gente pode dizer que nessa dança, né, ele saiu dançando, né, pelo mundo, trazendo essa possibilidade de celebrar também, né, a vida. De celebrar, porque quando você tem um processo... Vamos pensar num ciclo de dor interior, né? Você está num processo de sofrimento emocional, já que aqui nós falamos de psicologia, está num processo de sofrimento emocional, aí você se recolhe, você faz psicoterapia, você se cuida, faz várias coisas, e depois você vai voltando. E geralmente você volta diferente, né? Alguma coisa muda, você vai acrescentando, tirando coisas, você vai mudando alguma coisa na sua psique. E aí você vai caminhando e tem uma hora que você realmente gira, que você dança, que você se espalha, vai conhecer outras coisas, vai experimentar outras belezas da vida, né? E você pode começar a brilhar também, né? Mostrar esse brilho, esse novo brilho que veio, né? Já não é mais como era antes, é uma outra fase, um outro momento. E depois desse brilho, o Baluayê continuou vestindo as palhas. Interessante. Né? Sempre é representado com as palhas. Isso é mais interessante. Eu acho que eu gosto até mais disso. Entende? Porque aí essa palha vira um símbolo, né? Também, talvez, não sei. Mas não pode. Né? Você passou por uma dor, por um processo... E aí você usou a palha para se cobrir, para se esconder. Só que depois você ressignifica o uso dessa palha. E ela passa a fazer parte da sua história. É isso, né? Você continua. E quantos de nós também não tivemos algum momento de um problema e aí a gente começa a fazer uma nova atividade, um novo hobby, por aquele problema, e aquele hobby passa a fazer parte da nossa vida, ou a gente conhece uma pessoa e aquela pessoa passa a fazer parte da nossa vida, né? Mesmo a psicoterapia, às vezes você vai pela dor e você continua fazendo análise. Por quê? Você está feliz e vai fazer análise porque está feliz. Porque estamos todos vestindo as nossas próprias palhas. Perfeito. Ao longo da vida. E que palhas são essas, né, que nós vestimos? Realmente, cada um as suas. Né? Qual é essa roupa, né? O que a gente utiliza? Para que a gente se proteja e se cure, né? Se cubra e também se enfeite. E a palha tem muito a ver com a proteção, muito a ver também. Com esse cuidado, com proteção, né? Com afastar o mal, tudo isso. Para que a gente não se esconda. A palha? Como é que você viu isso? Porque se ele se escondia com a palha, mas depois ele se revelou. Porque ele dançou e aquilo, né, abriu. E depois ele continuou usando a palha não se deixou de ser algo para se esconder. Ela se tornou algo para se revelar, uma identidade, um agradecimento à própria dor. Ela começou a ter outros símbolos, né? E eu não sabia disso, da palha nesse outro lugar, né? Eu já pensei muito sobre a palha, mas não dessa forma que a gente falou hoje. Interessante. Dessa questão das... E as feridas, né? Todos nós vamos tendo algumas feridas pela vida, né? No caso dele, as feridas sumiram, né? No nosso caso, às vezes elas deixam cicatrizes, né? Somem, aí vem outra. E como a gente consegue lidar com essas feridas da vida, né? Com essas feridas aí do dia a dia. E como a gente consegue também se proteger aí para um outro lado, de quem quer nos ferir. Porque algumas vezes também, numa situação de dor emocional, tanto nós quanto a sociedade nos coloca
em situações onde tem pessoas querendo causar feridas em nós, né? A gente... Agora eu estou indo para outro lugar. Eu estou indo para qual lugar? A gente vê muitas situações de violência mesmo no dia a dia. Aí eu estou falando de uma outra, mas que causam feridas, né? Inúmeros tipos de violência, né? E como que nós podemos nos proteger dessa violência que pode ser infligida, da que já aconteceu, como a gente pode evitar tudo isso, né? Para evitar, a gente precisa de apoio da sociedade, né? E aí eu estou pensando nas feridas causadas por outro, né? Me veio isso agora, eu acho que cabe aqui dizer. Então, e a palha de Obaloaí, ela é utilizada para proteger contra coisas más também, entendeu? Contra algo que queira te atacar. Então, nós sempre precisamos nos lembrar de nos protegermos. Se a gente está correndo algum risco, pedir ajuda, de procurar autoridades, instituições, apoio de alguém, para que a gente não sucumba e que não criem feridas em nós, né? Isso é um ponto bem importante que a gente precisa estar atento. E cada vez mais formarmos uma rede, né? Na sociedade, nós, mulheres, homens, né? Nós, pessoas, é isso. Acho que o ser humano que busca ter uma vida mais saudável, né? E saudável envolve tudo: respeito, cuidado, né? Então, autorrespeito, respeito do outro, autocuidado, cuidado com o outro. Então, quem busca isso, né? E pensando na questão da cura e da medicina, curar não é só tratar uma doença, mas curar também é prevenir, né? Curar também é prevenir violência, situações assim. Me veio essa questão que eu acho que tem a ver. Da palha como proteção. Sim, tem tudo a ver. Eu acho que é isso, né? Eu acho que vocês podem aqui deixar suas impressões, falar das palhas que vocês têm usado, o que aprenderam com as dores, divulgar o vídeo para quem precise, comentar, curtir, compartilhar, essas questões todas, né? Para quem está vindo no YouTube, ativar o sininho, para quem está no Spotify, seguir também, né, o canal e passar para outras pessoas. Vamos divulgar a nossa história, né? A nossa cultura brasileira, porque essas imagens arquetípicas que nós trazemos aqui são mitos ligados ao Brasil, que vieram das pessoas que foram trazidas, escravizadas da África, e que aqui construíram esse país e construíram suas vidas e formaram nossa nação.